Clássicos do design. O Walkman da Sony. Quando os historiadores examinarem as ruínas da sociedade moderna, será difícil ignorarem 50 milhões de Walkman Sony. Em seu 10º aniversário, foi inaugurado um monumento para celebrar seu sucesso ao transformar os hábitos de audiência das pessoas por todo o mundo. Uma ideia brilhante que procriou uns 150 milhões de imitações de Walkmans. Mas foi o Walkman Sony que tornou-se um clássico. Sempre me perguntam se este é um produto japonês ou um produto ocidental. Foi uma conquista da Sony fabricar máquinas como esta e espalhá-las pelo mundo, criando um novo tipo de objeto que... Eu não tenho o menor prazer em dizer isso, mas tenho que me restringir à realidade. Uma coisa tão lindamente detalhada, tão pequena e tão bem feita só poderia ter vindo do Japão. Seu processo de produção é tão perfeitamente organizado e rápido. Eles não fazem... Existe um mito de que os japoneses só copiam. Eles não copiam. Durante 30 anos, desde a última guerra, eles investiram todo o dinheiro que tinham para a indústria na tecnologia da produção. E é por isso que a criatividade no Japão parece nascer no solo das fábricas. Eles podem fazer o que quiserem, qualquer quantidade de Walkmans. E as raízes da criatividade não estão realmente na cultura tradicional, mas nos meios de produção. Não há nada de particularmente notável na ideia de um tocador de fita que não grava. Mas o sucesso por trás do Walkman tem suas raízes profundamente cravadas na psique japonesa, na sua história, datando mais de 1000 anos. O aumento das dificuldades da vida na cidade significa que as pessoas querem criar seu próprio espaço pessoal. E esse espaço pessoal é um desejo humano fundamental. Antigamente, as pessoas costumavam criar seu próprio mundo, contemplando os mistérios da meditação zen. Mas, com as inovações modernas, agora é possível criar nosso próprio mundo, simplesmente gravando e carregando o seu Walkman com você. Eu acredito que tenha sido uma grande conquista. Da mesma maneira, uma pessoa pode sentar-se diante da alcova e contemplar a sabedoria do que está escrito no pergaminho e entrar em seu próprio mundo particular, exatamente como no Zen. Vocês podem pensar que isso só se pode conseguir por um monge muito bem treinado, mas o espírito Zen é surpreendentemente semelhante ao mundo do Walkman, onde você cria seu próprio mundo pessoal. Em qualquer circunstância, eu acredito que esses dois mundos estejam interligados, e é exatamente nisto em que eu acredito. O homem por trás do Walkman é Akio Morita, herdeiro da 15ª geração de uma indústria bem-sucedida, diretor atual da Columbia Pictures, da CBS Records e da corporação Sony do Japão. É um símbolo do milagre econômico pós-guerra e, em Tóquio, é conhecido como o samurai do transistor. Através de sua revolucionária compreensão da psicologia do consumidor e do desenho dos produtos, Morita e a Sony transformaram quase que sozinhos a imagem de vendas de bobagens dos eletrônicos japoneses, passando a ter prestígio e mística. Foi durante a ocupação americana no Japão de pós-guerra que a jovem companhia Sony começou. Com um empréstimo de $200 de seu pai, o sonho de Morita era usar as modernidades adquiridas nos equipamentos militares de comunicação como base para uma nova indústria. Em agosto de 1945, eu trabalhava como engenheiro no laboratório da Marinha e recebi a notícia de que a bomba atômica explodiu em Hiroshima.
Como cientista, levei uns 20 anos para acreditar que a bomba atômica tinha mesmo explodido. Isso me fez pensar na grande diferença entre a tecnologia de nosso país e dos Estados Unidos. Então, apesar de nossa companhia ser pequena, colocamos todo o nosso esforço para criar uma coisa nova, alguma coisa diferente de qualquer outra. Essa foi a origem de nossa companhia, de nossa indústria. Comecei meus negócios com o Sr. Ibuka, que também é engenheiro eletrônico, e quando trabalhávamos no desenvolvimento do gravador, tínhamos um grande sonho, e quando completamos o gravador, conseguimos fazer uma fortuna. Morita encontrou um documento extraordinário publicado pela Informação Civil do Serviço Educacional das Forças de Ocupação dos Estados Unidos, chamado Os 999 Usos para um Gravador. Novos horizontes para o gravador magnético. Aquilo foi inspirador porque foi, em grande parte, o estímulo para toda a criação da história da Sony. Ler aquele documento foi uma revelação. Aqui estão algumas coisas que realmente se faz com um gravador. Caixeiros viajantes podem usá-los para gravar seus relatórios, correspondências, entrevistas e referências de crédito. Mas meu uso favorito é o que se pode fazer em uma loja de animais, gravando o ruído dos mesmos, o rugido de um leão, de animais em geral, o tagarelar dos macacos e dos papagaios. Vida para desenvolver produtos novos e excitantes, a miniaturização tornou-se uma parte fundamental da política da firma Sony. Isso exigia tecnologia de última geração e a grande virada da história da companhia surgiu quando souberam de uma invenção americana, o transistor. Foi durante uma viagem à América que Morita e Ibuka descobriram as patentes do transistor da Western Electric. E é muito interessante saber que os americanos realmente patentearam o transistor. E um deles disse em gravação que não havia uma aplicação comercial para aquele aparelho, que ele só poderia ser usado em pesquisas ou em circunstâncias médicas. Então Ibuka disse, transistor, dá para usar isso. E Morita soube exatamente o que se poderia fazer com aquilo, que mais uma vez alguém poderia fazer um produto que ninguém pensaria pudesse ser necessário. Neste caso, o rádio portátil, o TR-55. Desde o começo, a Sony foi uma das companhias mais agressivas do Japão, no sentido de que conseguiu integrar desde o princípio sua tecnologia, seu modo de pensar e seu desenho. Eles não aplicaram desenho somente para a superfície, como talvez tenham feito as outras companhias. Foi pensando na facilidade do transporte que os pequenos rádios transistors foram fabricados nos anos 50. Como, por exemplo, um adolescente levando o seu rádio para o quarto para ouvir a sua música pop com privacidade. Isso não podia ser feito com as grandes peças de mobiliário que o rádio costumava ser. Então, essa espécie de avanço para um novo comportamento é conceitual, e a seguir o produto a acompanha. Nós criamos um rádio pequeno, nós o chamamos de rádio de bolso. E tentamos demonstrar que o rádio cabia no bolso da camisa. Tentamos fazê-lo o menor possível, mas descobri que o rádio era um pouco maior do que uma camisa padrão. Portanto, encomendamos uma camisa especial, que tinha um bolso um pouco maior, e demos essa camisa de presente para todos os vendedores e vendedoras colocarem seus rádios em seus bolsos, para mostrar para seus clientes que aquele era um rádio de bolso. Os rádios de bolso foram um sucesso instantâneo. E o pessoal jovem não ligava para a semelhança que os plugs de ouvido tinham com os aparelhos de surdez. Mas durante os anos 70 surgiu uma nova moda, a da música das ruas e o Ghetto Blaster. Eu tenho 3 filhos, 2 rapazes e uma moça. E quando os vejo, estão sempre ouvindo música. Quando caminham, carregam um rádio gravador grande. Quando estão em casa, ligam o seu som a toda altura. E quando dirigem seus carros, ligam o som o tempo todo. Mas quando saem do carro, tem que carregar aquela máquina enorme no ombro, que é barulhenta e pesada. Então pensei que talvez conseguisse uma máquina que fosse um bom estéreo enquanto as pessoas caminhassem. Talvez tenha sido uma boa ideia, porque sei que os jovens não podem viver sem música.
Antes deste, havia gravadores. Gravadores, mas não tocadores de fita. Pensávamos que ninguém compraria uma máquina dessas. No entanto, criando uma máquina que voltasse atrás com um som muito bom, você poderia ouvir o que quisesse. Era um conceito completamente novo, mas a Sony não fazia ideia disso inicialmente. Só percebemos quando ela vendeu, né? Na verdade, não vendia no princípio. Foram 3 meses antes que as vendas decolassem. Portanto, este não foi um produto que planejamos ou lançamos cuidadosamente. A verdade é que o fizemos, não é? E descobrimos então que ele vendia. Existem muitos mitos bons circulando. Uma história conta que os filhos de Morita ouviam rock a toda altura e houve um motivo para conter aquilo. O próprio Morita disse que queria ouvir música enquanto jogava tênis. Outra história conta que Masaru Ibuka queria ter um som de melhor qualidade para quando viajasse de avião, mas eu acho que o verdadeiro motivo foi este. Por volta de 1978, as máquinas de radiocassete que davam muito lucro foram separadas da divisão da Sony de gravadores e colocadas na divisão de rádio. As companhias japonesas são organizadas em divisões que competem furiosamente entre si, e o orgulho e a honra da divisão de gravadores dependia de que criassem um novo produto. E este produto foi o Walkman. Vocês estão apreciando a mais nova miniaturização do tocador de cassete. A criação de um circuito micro, o menor motor de seu tipo, a reinvenção da roda. Estão assistindo o nascimento do Super Walkman da Sony. Nunca tanto gênio foi introduzido em um espaço tão pequeno. Onde quer que se procure no Japão, existe sempre um desejo de fazer as coisas menores, mas sem dúvida os japoneses são, até onde sei, a única cultura que tem uma forma poética que está restrita a 17 sílabas, ou seja, o haiku. A mentalidade que faz o haiku existe em todo o Japão. Eles fazem concursos para pessoas que possam escrever os caracteres do alfabeto em sementes de sésamo e grãos de arroz. Existiu alguém que conseguiu escrever 160 caracteres em uma semente de sésamo. Os japoneses têm uma compreensão profunda do princípio do reducionismo. Ele existe no âmago de sua cultura, desde as árvores bonsai até os jardins rochosos em miniatura. O reducionismo tornou-se uma forma de vida há 2000 anos com a introdução da agricultura do arroz vinda do continente. Isso obrigou um povo anteriormente nômade a se mudar para as pequenas planícies férteis que ficam entre as montanhas e o mar. Essa redução teve um efeito importante na consciência japonesa. Desde então, uma economia no uso do espaço tornou-se tanto uma necessidade quanto uma virtude. E não foi por um acaso que, atualmente, os japoneses sobrepujaram o resto do mundo na fabricação de produtos de alta tecnologia, desde microchips até câmeras e Walkmans. Não é só por ser compacto que o Walkman é tão sedutor. Quando transformaram uma caixa lisa em um objeto altamente desejável, os desenhistas da Sony prestaram muita atenção ao detalhe e à apresentação. E existem ecos interessantes das ricas tradições artísticas do Japão. Tradicionalmente, é bom que se diga, os japoneses, eles costumam usar cofres simples, como o preto, o branco e o vermelho. Esse é um motivo da maioria dos nossos produtos serem de cor preta. E existe um outro ponto. No Japão, nós temos os tatames e as portas de correr, que são muito lineares, usando sempre linhas retas. Portanto, nós não somos muito bons nas linhas curvas. E nossos produtos geralmente têm uma forma linear. Por exemplo, este Walkman original, ele é todo em linhas retas. No entanto, nos cansamos dessa forma básica. E recentemente, nós acrescentamos curvas e cantos arredondados, como este aqui. Mas a forma básica é esta. Linhas retas. Um esquema de cores simples e um tamanho pequeno. Então, nesses elementos básicos, nós podemos ver o quê, então? Nós podemos ver as raízes do desenho japonês. É impossível falar sobre os projetos japoneses sem falar sobre a cerimônia do chá, devido às muitas reações que eles têm aos objetos e à maneira como estes adquirem um verdadeiro significado a partir de sua visão.
Toda a cerimônia do chá está baseada no toque, em sentir verdadeiramente os objetos. É preciso segurar a xícara e rodá-la nas mãos antes de tomar o chá. Dessa maneira, a pessoa está se ligando ao objeto fisicamente. E existe uma sensação muito forte na qual o toque faz parte da estética japonesa, não é visual. E temos a tendência de dominar nossos sentidos pelo visual, e eles muito menos que nós. E essa maneira de reverenciar um objeto, não só de forma materialista, mas muito mais, porque o objeto significa certas coisas, significa o controle sobre a natureza, outras coisas espirituais. Portanto, o objeto é essencial. O objeto está ali e você se relaciona com ele. E é o ritual que permite esse relacionamento. E esse sentido que eles têm dos objetos passa para o Walkman. E ouvir a música passa a ser outro tipo de ritual, no qual o objeto é a parte central. Essa reverência pelos objetos e a aproximação que eles têm pelos detalhes torna o desenho e o marketing relativamente fácil para as companhias japonesas porque todos se sentem atraídos. Não é preciso ser japonês para se sentir atraído por essas coisas. Esses objetos inspiram a vontade de tê-los, queira você ou não possuir um Walkman. Existem poucas pessoas que não queiram tocar e sentir, e isso inspira o desejo de possuir. E existe uma coisa que volta às raízes da cultura japonesa. Existem os termos zen para gravar os cassetes, e a Sony é realmente brilhante nesse aspecto. É um mistério, porque eles precisam produzir 170 modelos diferentes. Suponho que a principal explicação seja comercial. Eles têm que continuar vendendo coisas e então muita gente compra um objeto mínimo. É preciso reformar tudo. Tendo dito isso, como fazer um objeto que seja um estilo de vida? Para a Sony, o Walkman é um caminho perfeito para isso, porque ele não passa de uma caixinha, inicialmente feita de metal. Mas se você quiser alinhá-la ao estilo de vida de outras pessoas, você simplesmente pega a sua caixa e a modela, ou cria um estilo ligado a alguma coisa que seja associativa ou evocativa. E assim, o de cor pálida, de tom pastel, não parece tão perdido sobre a penteadeira de uma mulher. O com a superfície cromada e brilhante parece uma peça de um equipamento de metal, que pode estar em uma superfície da cozinha. É uma fórmula simples pela qual você evoca alguma outra coisa no produto para fazer com que ele tenha um apelo para a pessoa que também tem essa coisa. O Walkman não é só um item da moda. Para muitos japoneses, é um instrumento educado, mas indispensável para evitar o estresse do dia a dia. Muita gente usa um Walkman nos trens apinhados. É uma maneira semelhante à dos britânicos de se esconder atrás de seus jornais ou de colocar suas pastas junto deles, para afastá-los das pessoas à sua volta. Acontece que, usando um Walkman, você preenche o seu próprio espaço pessoal com o som, o que cria uma barreira, uma espécie de abrigo para evitar o contato com as pessoas à sua volta. Naturalmente, em um trem lotado, seus corpos chegam a se tocar, mas construindo uma parede psicológica, você consegue permanecer dentro do seu próprio espaço pessoal. E, portanto, criando esse espaço pessoal, você está criando uma ilusão. Uma pessoa pode ver o Walkman como uma tentativa do Japão superpovoado de conseguir alguma espécie de privacidade. Mas existe a ideia ocidental. Tom Wolfe criou a expressão a década do eu. Quero dizer, tudo isso não deixa de ser maravilhoso. Eu gostaria de ensinar o mundo a cantar os anos de 60 e 70. A década de 80 foi diferente. As pessoas só pensavam em fazer dinheiro e queriam conhecer a vaidade e o fetichismo. E o Walkman não deixa de ser uma máquina que diz, cai fora, eu tenho minha música e não tô nem aí. Nós estamos bem no meio de um jantar e a atenção aqui é muito estranha. Andy Warhol está usando headphones que trouxe com ele e que não tirou desde que se sentou. William Burroughs parece relaxado. Ele usa um bonito terno cinza pérola e o Warhol está lhe dizendo que ele é o homem mais bem vestido de Nova York e te admira o aspecto dele. Diga ao Harry para vir. Diga que está divertido. Odiaria pensar em alguém que dissesse uma única coisa durante 10 anos. O que teria acontecido com o cérebro dele? Teria se desenvolvido de alguma maneira? É como beber, eu acho. Quando se bebe muito, podemos cortar as pessoas e também pode-se sair por aí pensando tudo é fantástico e você se sente ótimo. É o mesmo tipo de coisa, o mesmo que se estar alto, eu acho, porque eles deixam alto. E se você os usa por um longo tempo e depois tira, não os tira e para de ouvir como quando se desliga um rádio. Seu cérebro fica fora de órbita por uns 20 minutos ou mais.
Durante um período de sua vida, eu acho, existem momentos quando não se quer saber de ninguém, ouvir ninguém ou ninguém te perturbando ou falando com você o que é antigo e aborrecido. Então você os corta. Existe um ponto na vida em que, de fato, não consegue mais ouvir um Walkman ou algum momento de sua vida em que você diz: está bem, olá mundo, aqui estou eu, estou preparado para ouvi-lo. Estou preparado para ouvir a pessoa da porta ao lado, no trem, no metrô ou em qualquer lugar. Acho que as pessoas que usam isso não gostam de você, é por isso que usam. Estão te deixando de fora, não querem ouvir você dizendo nada ou os chateando por qualquer coisa. Você não consegue falar com elas. O fato é que ninguém fala com ninguém no metrô, e se você fizer isso, será preso. Mas acho que se você se levantasse e falasse: desculpem, estou me sentindo mal, acho que vou desmaiar, não o ouviriam e pensariam que você estava louco. E ninguém quer se envolver com as outras pessoas. Eu acho isso tudo muito irritante, principalmente quando estão ligados muito alto. Você fica ouvindo aquele sonzinho irritante, zzz, aborrece as pessoas em volta. Havia um grau de descontentamento entre os outros passageiros. E quando a coisa perturba os outros passageiros, isso é protegido pela lei. Quer dizer que alguém, quando cria uma perturbação, seja por um Walkman ou por um rádio ou o que for, está na verdade infringindo a lei da Terra. Então sentimos que precisava haver uma ação. Quando uma máquina está ligada muito alto, isso irrita até as pessoas mais educadas. Isso leva a algum incidente, mais cedo ou mais tarde. Eu não sei se é bom ou se é mal para as pessoas, mas, pelo menos, damos às pessoas a alegria de desfrutar a música sozinhas. Mas o conceito do Walkman não será mudado, porque este é um aparelho pessoal, não um rádio doméstico, não um toca-fitas. E o Walkman nunca desaparecerá.